Bom, então vamos começar, né? Eu falei que eu ia falar pra vocês sobre os artigos, então eu abri aqui. Estrongiloidite disseminada em paciente com infecção por HTLV1, que é um relato de caso, e síndrome de hiperinfecção e ou disseminação por estrongiloides estercoralis, que é a mesma coisa da estrongiloidise, em pacientes imunodeprimidos. Um artigo simplesmente fortalece o que está escrito no outro, né? São basicamente a mesma coisa. Ele está falando da síndrome de hiperinfecção causada pelo estrongiloides estercoralis, que vai ativar uma resposta TH2. Então a gente vai falar aqui sobre resposta TH2. Eu vou até dar um zoom aqui para a gente poder fazer essa avaliação. E aí me mandaram, né, as perguntas. E a primeira pergunta era: qual o padrão de resposta na infecção por eumintos? Ou seja, a resposta imune contra eumintos, ela vai ser predominantemente do tipo TH2. Por quê? Vai ser caracterizada pela produção de interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. O que vai acontecer? Essas citocinas que eu falei, que são as interleucinas, quimiocinas, né? Elas vão promover a produção de GE pelas células B, que eu já expliquei para você, os linfócitos B, que também são chamados de plasmócitos, e vão ativar eosinófilos, mastócitos e basófilos, que são células essenciais para que a gente consiga conter infecções por eumintos. E vai desempenhar um papel crucial na defesa, né, contra esses eumintos. Então, qual o padrão de resposta nas infecções por eumintos? Resposta TH2. Ok, mas como que essa resposta TH2 ela vai acontecer? Então, tá aqui a imagem. Aqui eu tenho umas... Deixa eu só mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula apresentadora de antígeno. Deixa eu ver se eu vou conseguir só pegar aqui. Isso, aí, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho uma APC. Pode ser uma célula dendrítica. Dendritic cell, né? Eu tenho essa APC. O que essa APC vai fazer? Essa APC, ela vai fagocitar antígenos de eumintos, né? Que eu já expliquei pra vocês. O euminto, ele é um ser muito maior, né? Vamos pensar aqui na larva lá do estrongiloides estercoralis. Ela é muito maior do que uma célula de defesa, por exemplo. Então, ele não consegue fagocitar ela inteira. Ele vai fagocitar antígenos de eumintos. Pode ser ali um antígeno que estava na cápsula, uma proteína que recobre, etc. Ou algo do gênero. Mas dificilmente consegue fagocitar um euminto inteiro. Aqui tá mostrando a fagocitose de um alérgeno, tá? Mas vamos pensar que fagocitou um antígeno de um euminto. Fagocitou lá uma proteína que tava, que recobre o euminto. E aí fez essa fagocitose, internalizou esse antígeno. O que eu falei que depois acontecia? Essa APC que tem... O que essa APC tem? Ela tem MHC2. O que essa APC vai fazer? Ela vai migrar para tecidos linfóides secundários, como por exemplo o linfonodo. Então ela migra para regiões como o linfonodo, que tá aqui de verdinho aqui, ó, que tá aqui circunscrito aqui, ó. Isso aqui é o linfonodo. E ela vai migrar para o linfonodo para ela poder fazer o quê? Para ela poder apresentar esse antígeno fagocitado para um linfócito T CD4 naive, que é uma célula virgem, né? É por isso que ele faz isso. É uma célula virgem. Então aqui eu tenho uma célula virgem. E ela vai apresentar via MHC de classe 2, que é esse aqui, ó. E o linfócito T naive vai reconhecer pelo TCR. Lembrem também que existem moléculas co-estimuladoras, que é o segundo sinal. Esse aqui que a gente fez no MHC é o primeiro sinal. Mas existem as moléculas co-estimuladoras, que vão ser o segundo sinal. Lembra lá que esse aqui é o B7. E esse aqui é o CD28. Certo? E quando eu tenho esses dois, eu vou ter o segundo sinal. E esse segundo sinal, que é das moléculas co-estimuladoras, que vai gerar a ativação do linfócito T. Então é só depois que acontece esse encontro co-estimulador, desse segundo sinal aqui, ó, que eu tô colocando um asterisco, que eu consigo ter essa ativação eficiente do linfócito T, ok? Então vamos lá.
como que vai acontecer essa diferenciação para um perfil TH2? Tudo isso vai acontecer por causa de um ambiente citoquímico presente com interleucina 4. A presença de muita interleucina 4 vai modificar o padrão de expressão para TH2, entendeu? Então, se eu tiver uma quantidade de interleucina alta, interleucina 4 alta, durante essas ligações de primeiro e segundo sinal, é dessa forma que eu vou conseguir fazer com que exista uma diferenciação para perfil TH2. Se vocês forem abrir o ABAS vai estar lá na parte de ativação de células T, se eu não me engano, no capítulo 9, né? Vai estar falando lá que não sabe muito bem de onde que aparece esse primeiro estímulo de interleucina 4. Existem várias hipóteses. Existem algumas hipóteses que o próprio epitélio libera algumas interleucinas que estimulam a produção de interleucina 4. Escuta bem o que eu falei. O epitélio libera interleucinas que estimulam, e não que são a interleucina 4, mas que estimulam algumas células a secretar a interleucina 4. Pode essas células ser os basófilos ou os mastócitos ativados, alguns tipos de linfócitos inatos que nós temos, sabe? Linfócitos inatos do tipo 2, que é bem falado. Então, se vocês forem lá ler, vocês vão ver que ainda não se sabe muito bem de onde é que vem esse estímulo, mas se sabe que para a célula ser diferenciada em TH2, precisa de ter uma alta quantidade de interleucina 4, ok? Então, nessa alta quantidade de interleucina 4, eu faço, como tá ligando a seta, o estímulo TH2. Essa célula, ela vai sofrer expansão clonal aqui dentro, tá? Primeiro ela sofre expansão clonal. Aqui, ó, sofre expansão clonal. E aí sim que ela sai do linfonodo. Vai sair um tanto de célula do linfonodo especializada na resposta TH2. E o que essa célula vai fazer? Esse linfócito TH2 ativado. Ele vai produzir mais interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. Pô, pra que existe essa produção de interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13? Então vamos lá. A interleucina 4, como a gente já falou, ela vai fazer essa diferenciação de TH0 para TH2. Além disso, a interleucina 4, ela é importante para a produção de um anticorpo que se chama IgE, que é bem esse aqui, ó, que eu tô colocando aqui. Tá vendo? A interleucina 4 puxando aqui, ó, ativação de linfócito B, produção de IgE pelas células plasmáticas. O que são as células plasmáticas? Nada mais são do que os linfócitos B ativados. Então, essa célula plasmática aqui, ó, é o linfócito B, só que ativado. E como é que ele fica ativado? Através da excreção maior de interleucina 4 pelas células TH2. Lembra que eu falei que quando a gente tem essa resposta adaptativa celular, que é o caso que está acontecendo aqui, o linfócito, ele que vai fazer ele que vai ser o maestro. Eu até utilizei essa expressão lá na monitoria. Ele vai ser o maestro, ele que vai organizar a resposta. E ele organiza a resposta como? Com a excreção de interleucinas, ok? Então a interleucina 4 ela vai servir para fazer troca isotípica de imunoglobulinas, ou seja, vai ativar o linfócito B a produzir imunoglobulinas, principalmente a IgE, ok? Também vai ter a interleucina 5, que ela é extremamente importante aqui, ó. Vamos lá para a interleucina 5. Ela vai ser importante para ativação, maturação e recrutamento dessa célula aqui, ó, eosinófilo. Essa célula que se chama eosinófilo. Então, o que a interleucina 5 faz? Ela faz ativação, maturação e recrutamento de eosinófilos. E a gente também tem a interleucina 13, que vai estimular a produção de muco, remodelamento tecidual e contração da musculatura lisa. Então, isso aqui, essa interleucina, ela atua principalmente em mucosas. Ela vai deixar com que as mucosas, que são aquelas barreiras que a gente já tem, que são barreiras inatas, vão deixá-las mais preparadas, estimulando, por exemplo, a produção de muco.
se estimula a produção de muco, você tenta expectorar mais esse muco. O parasita ele pode grudar nesse muco e no momento de expectorar fica mais fácil, porque ele vai sair junto com o muco. Também faz remodelamento tecidual. Por quê? Porque o euminto aqui, o parasita, ele gera dano tecidual. Então você tem que ter a remodelamento tecidual, né? A interleucina 3 ela promove isso. E contração de musculatura lisa. Por que contração de musculatura lisa? Pensa lá no intestino, por um exemplo. Se eu tenho muita quantidade, vamos supor que nem precisa ser só de estrongilose, mas vamos pensar na própria lombriga, né? Vamos falar assim. Tem lá um tufo de ascaris. Você precisa ter contração, porque na hora que faz a contração, eu vou fazer uma contração ali do músculo e vai estar tentando expulsar esse tufo, né, de ascaris de dentro do meu intestino. Então, são essas 3 interleucinas que são produzidas na resposta TH2. E quem produz essas interleucinas? O linfócito TH2 que foi ativado por toda essa via aqui que eu já expliquei para vocês, ok? Então, é assim que acontece a resposta TH2. Vamos só ler o que eu escrevi aqui, ó. A resposta TH2 é iniciada pela apresentação antigênica por células dendríticas, que eu mostrei aqui, ó. Certo? Seguida da diferenciação de células T naive, essa célula T naive aqui, em células TH2 sobre a influência da interleucina 4, como eu falei para vocês. Essas células secretam interleucina 4, 5 e 13. Que células que são essas? O linfócito TH2, ele secreta interleucina 4, 5 e 13, promovendo a produção de GE, que eu já expliquei aqui, ativação de eosinófilos e alterações epiteliais, que é a interleucina 13. Então, a interleucina 4 aumenta a produção de GE e faz a troca isotípica para TH2. A interleucina 5 ativa eosinófilos e a interleucina 13 faz as alterações epiteliais e musculares, que contribui para a expulsão do parasita e também para fenótipos alérgenos, né, para auxiliar no fenótipo alérgeno. E aqui eu coloquei só um padrão de resposta TH2, que ela é mediada por eosinófilo. Então a célula da resposta contra parasitas, essa aqui é a célula, é o eosinófilo. Então o que a gente vai pensar? Quando o paciente chega lá no hospital pra gente, o médico normalmente pede um hemograma. Isso eu expliquei na monitoria. O médico pede um hemograma. E aí eu expliquei as células. Tem neutrófilo, tem linfócito, tem monócito, tem eosinófilo e tem basófilo. Qual dessas células vai ficar muito mais aumentada que o normal? Se o paciente tiver por exemplo, uma estrongiloidíase, igual no caso do paciente da pesquisa, né, do artigo. Ele vai ter um aumento dessa célula aqui, ó, que é o eosinófilo, ok? Essa célula vai ficar muito alta. E aumento de eosinófilo a gente chama de eosinofilia. Tudo que vocês veem com esse sufixo aqui, filia, normalmente é aumento, tá? Neutrofilia, aumento de neutrófilo. Eosinofilia, aumento de eosinófilo. Basofilia, aumento de basófilo. No caso das eumintises, a gente vai ter eosinofilia, que é o aumento do eosinófilo, tá bom? Então, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais outra questão pra mim, pra que eu, né, responda. Quais foram outras perguntas? Qual o papel da infecção por HTLV e álcool na estrongiloidíase disseminada? Eu vou explicar isso em outro vídeo para não ficar muito grande. E aí eu vou colocar o que significa o HTLV. Vou fazer aqui um esqueminha. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Resposta TH2. É isso. Abraço.